ela tem como objetivo oferecer instrumentos para o trabalho de estudo e pesquisa, oferecer ferramentas através das quais podemos nos empenhar na construção do conhecimento e na sua divulgação. A etimologia, ela corresponde o quê? Metodologia é estudo, pesquisa, aprendizado dos métodos. Método, meta, através de, e odos, caminhos, vias. Em outras palavras, método quer significar caminho através do qual é possível atingir um determinado objetivo. Quanto às características, o método contrapõe-se ao acaso e à sorte, né? Possui uma ordem manifesta, que significa o conjunto de regras explícitas. Também são explícitas as razões pelas quais tais regras são adotadas. As regras, elas oferecem garantias de facilidade, de rapidez, de eficácia. É um caminho que pode abrir outros que melhor possibilitem alcançar os objetivos buscados ou mesmo não propostos, certo? E conceituação de científico, ele atende a alguns quesitos, quais são? Deve tratar de um objeto reconhecível e definido de tal maneira que possa ser reconhecido por outros. Deve dizer do objeto de estudo algo que ainda não foi dito ou rever sob uma ótica diferente do que já foi dito, o que já se disse. E também pode ser uma compilação. Deve ser útil aos demais. Deve fornecer elementos para a verificação e a contestação das hipóteses apresentadas no seu trabalho. Conhecer é pensar o vivido, tem a relação direta com a condição humana. Conhecemos para satisfazer nossas necessidades. Conhecer, levar a conhecer de forma, digamos assim, mais elaborada. Então, e além do conhecimento do senso comum, e além das espontaneidades e subjetividades do senso comum, métodos e práticas sistematizadas que permitem maior eficiência, possibilidade de aferição e controle de uma pesquisa. A resposta científica, ela substitui, digamos, que uma resposta religiosa. Acabou sendo vista como verdade de fé, né? Então, a gente tem que ter cuidado com os dogmas, que a gente vai ver futuramente o que seria. Então, a ciência, ela não há espaço para dogmas. Se a ciência fosse dogmática, ainda estaríamos fazendo ciência como há 300 anos atrás. A ciência tem métodos rigorosos sistematizados, e também há dúvida na ciência. O objetivo da ciência são teorias e leis científicas. Se não provam que o mundo tenha esta ou aquela estrutura, permitem que se façam explicações e previsões, e ainda que com toda provisoriedade que lhes é inerente. Segundo Thomas, ciência se desenvolve a partir de paradigmas. Paradigmas são modelos de pesquisas bem-sucedidas, para o digníssimo autor. A exemplo da física de Newton. Então, como todo aparato metodológico existe todo um histórico por trás dele. E agora a gente vai ver isso. A metodologia científica, ela tem sua origem no pensamento de Descartes, que se foi posteriormente desenvolvimento empiricamente pelo físico inglês Isaac Newton. Descartes, ele propôs chegar à verdade através da dúvida sistemática e da decomposição do problema em pequenas partes, características que definiram a base da pesquisa científica. O método científico para Popper
Na primeira metade do século XX, um grupo de filósofos, conhecidos como Círculo de Viena, acrescentou a esses princípios a necessidade de verificação e aplicação de métodos indutivos. Popper, ele demonstrou que nem a verificação nem a indução serviam ao método científico, pois o cientista deve trabalhar com falseamento, deve construir hipóteses e testá-las procurando não provas de que ela está certa, mas provas de que ela está errada. Se a hipótese não resistir ao teste, diz-se que ela foi falseada. Caso contrário, diz que foi então corroborada, que permanece a mesma pesquisa que foi feita anteriormente com a pesquisa, digamos, atual, corroboram, são iguais. Popper provou também que a ciência é um conhecimento provisório, que funciona através de sucessivos falseamentos. Mais recentemente, o movimento científico e filosófico, liderado pelo filósofo francês Edgar Morin, propõe, no lugar da divisão do objeto de pesquisa em partes, uma visão, digamos então, sistemática, do todo. Esse novo paradigma é chamado de teoria da complexidade. Complexidade entendida como abraçar o todo. Então, o que são dogmas e o que são paradigmas? Dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Dogma é uma crença ou doutrina estabelecida de uma religião, ideologia ou qualquer tipo de organização considerada um ponto fundamental e indiscutível de uma crença. O paradigma é algo que serve como modelo, exemplo ou padrão. Mas essa é apenas a definição do dicionário para o uso comum que essa palavra adquiriu ao longo do tempo. Você já deve ter ouvido falar na famosa quebra de paradigma, se deparado com paradigmas de todos os tipos. Então vamos começar entendendo que esse termo vai muito além de uma simples padronização. A ideia mais aceita de paradigma remete ao filósofo Thomas, que havia falado anteriormente, na obra A Estrutura das Revoluções Científicas, em 1997. Há inúmeros exemplos de paradigmas em diversas áreas do conhecimento, pois cada uma possui seu próprio conjunto de referências e leis fundamentais. Vale lembrar que esses paradigmas estão em constante evolução e também incluem conflitos de perspectivas diferentes. Afinal, por mais que exista um paradigma vigente, sempre há espaço para discussões e novas ideias, ou não teríamos avançado tanto no nosso conhecimento. Paradigma determina a concepção de mundo, métodos, instrumentos e tipos de provas científicas. A exemplo de um paradigma passado, viver num mundo em que a Terra era o centro do sistema solar, com o Sol girando ao seu redor. E a ciência? A ciência não é possível falar em verdade definitiva nas teorias científicas. Não podemos descrever o mundo como ele realmente é, porque não podemos vê-lo e percebê-lo independentemente de nossas teorias. Logo, o objetivo da ciência é desenvolver teorias que sejam aplicáveis ao mundo num grau cada vez maior de aproximação. O método científico, ele nada mais é do que um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir novo conhecimento, bem como corrigir e interagir conhecimentos pré-existentes. Na maioria das disciplinas científicas, consiste em juntar evidências observáveis, empíricas, ou seja, baseadas apenas em experiências imensuráveis e as analisar com o uso, então, da lógica. Para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. Nesse
fluxograma, digamos assim, nós temos as etapas de desenvolvimento de pesquisa, a implementação do método de pesquisa, que digamos que se inicia por uma proposta e definição de um problema, a elaboração de hipóteses, verificação das hipóteses e as possíveis conclusões. As etapas de desenvolvimento de pesquisas, digamos que levando em consideração a proposta e definição do problema, nós temos que levar em consideração o levantamento do nível de conhecimento do problema, delineamento da importância do estudo, definir particularidades do problema a ser estudado e formulação como perguntas, certo? Já na elaboração de hipóteses, análise dos dados disponíveis, formulação das hipóteses e prever implicações lógicas. Quanto à verificação das hipóteses, decisão, novos dados ou não, coleta de novos dados, análise, avaliação e interpretação. Ainda para a verificação, confirmar, invalidar, modificar, traçar esquemas de explicação, generalização de conceitos e hipóteses, se possível. Aqui nesse fluxograma a gente vai observar o seguinte, que a gente começa com a observação dos dados, comparação com teorias vigentes, formulação das hipóteses. Aqui ao lado à esquerda, mais pré-medições experimentais, adicionais e desenvolvimentos de novas teorias, verificação independente dos resultados por outros pesquisadores, prever resultados assumindo que a teoria está correta, delinear experimentos para testar a validade dos resultados previstos, após a reavaliação de observações e teoria, e por último, resultados que validam as hipóteses ou resultados que não corroboram com as hipóteses. Em relação ao desenvolvimento da pesquisa, quanto à sua classificação, nós vamos ter a natureza, a abordagem do problema, objetivos e procedimentos técnicos. Quanto à natureza, nós temos a pesquisa básica, que é a geração de novos conhecimentos para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. A pesquisa aplicada, geração de conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. Pesquisa quantitativa, que considera que tudo pode ser quantificado. Faz uso intensivo de técnicas estatísticas, correlacionando as variáveis e verificando o impacto e a validade do experimento. Pesquisa qualitativa, mistura de procedimentos de cunho racional, intuitivo, capazes de contribuir para a compreensão dos fenômenos. Ela é totalmente descritiva. Quanto à pesquisa exploratória, o objetivo desse tipo de estudo é procurar padrões, ideias ou hipóteses. A ideia não é testar ou confirmar uma determinada hipótese. A pesquisa exploratória avaliará quais teorias ou conceitos existentes podem ser aplicados a um determinado problema ou se novas teorias e conceitos devem ser desenvolvidos. Quanto à pesquisa descritiva, a procura de observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os fatos ou fenômenos variáveis sem que o pesquisador interfira neles ou os manipule. Esse tipo de pesquisa tem como objetivo fundamental a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relações entre as variáveis. Pesquisa explicativa. Além de registrar, analisar e interpretar os fenômenos estudados, tem como preocupação primordial identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, isto é, as causas.
Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão e o porquê das coisas. Então, nós temos em procedimentos técnicos, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, o levantamento, estudo de caso, pesquisa, ação. Quanto à pesquisa bibliográfica, é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente pela leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, textos legais, fotos, manuscritos, etc. Todo o material recolhido deve ser submetido a uma triagem, a partir do qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e sistemática que se faz acompanhar de anotações e fichamentos que eventualmente poderão servir à fundamentação teórica do estudo. Boa parte dos estudos exploratórios, eles podem ser definidos como pesquisas bibliográficas. Quanto à pesquisa documental, ela se assemelha à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre as duas está na natureza das fontes. Nesse tipo de pesquisa são utilizados materiais que não recebem ainda um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Nem sempre fica clara a distinção entre pesquisa bibliográfica e documental. No caso desses materiais utilizados, nós temos o quê? Cartas pessoais, diários, fotografias, gravações, boletins, ofícios, relatórios de pesquisa, relatório de empresa, etc. Quanto à pesquisa experimental, é um método de investigação que envolve a manipulação de tratamentos na tentativa de estabelecer relações de causa e efeito nas variáveis investigadas. A variável independente é manipulada para julgar seu efeito sobre uma variável dependente. A relação causa-efeito não pode ser estabelecida através de técnicas estatísticas, mas somente pela aplicação de pensamentos lógicos para experimentos bem delineados. O processo lógico estabelece que nenhuma outra explicação razoável pode existir para as mudanças na variável dependente, exceto a manipulação da variável independente. Quanto ao levantamento, é uma técnica dita como uma das mais importantes da medição aplicadas nas pesquisas das áreas de ciências sociais e economia. A ampla área de pesquisa por levantamento engloba todos os procedimentos de medição que envolvem perguntas dos entrevistados. Um levantamento pode ser qualquer formulário que seja usado para entrevista. Bem, estudo de caso tem origem na pesquisa médica e na pesquisa psicológica, como análise de modo detalhado de um caso individual que explica a dinâmica e a patologia de uma determinada doença. Com esse procedimento, se supõe que pode adquirir conhecimento do fenômeno estudado a partir da exploração intensa de um único caso. Além das áreas médicas e psicológicas, tornou-se uma das principais modalidades de pesquisa qualitativa em ciências humanas e social. Quanto à pesquisação, é um método de condução de pesquisa aplicada, orientada para a elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. Esse procedimento caracteriza-se por ser um método intervencionista que permite ao pesquisador testar hipóteses sobre o fenômeno de interesse implementado e acessando as mudanças no cenário real. Neste tipo de pesquisa, o pesquisador assume a responsabilidade não apenas de assistir os atores envolvidos através da gravação do conhecimento, mas também de aplicação deste conhecimento. Não deixando de falar da estatística, né? A gente, depois dos nossos resultados obtidos, nós temos que então tabular esses resultados
e lançá-los na estatística. Então, ela é primordial também na metodologia da pesquisa. Ela é responsável pelo desenvolvimento de projetos e otimização de processos que requerem experimentos eficientes e precisos, fenômenos naturais ou provocados que sofrem perturbações aleatórias. A partir da quantificação e análise destas perturbações aleatórias é que se torna possível a tomada de decisões. Conforme descrito anteriormente, numa pesquisa científica é usual formular hipóteses e verificá-la diretamente ou indiretamente por suas consequências. E hipóteses são verificadas com a utilização de métodos de análise estatística que dependem da maneira sob a qual as observações foram então obtidas. Conjunto de observações e o planejamento de experimentos são essenciais para indicar a estrutura sobre o qual as hipóteses de interesse podem ser verificadas. Nós temos então os fatores controláveis, os fatores não controláveis, fenômeno em estudo, controle dos fatores, quais e como devemos escolher e finalmente a resposta, certo? Planejamento experimental e análise dos resultados são intrinsecamente associados. Fica a dica. Então, o que é estatística? É um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudo ou experimentos realizados em qualquer área do conhecimento. Recorrendo ao diagrama de etapas de desenvolvimento de pesquisa, nós temos então novamente, relembrando, proposta e definição do problema e elaboração de hipóteses, a observação, que é a amostragem e planejamento experimental, verificação das hipóteses, que é a inferência estatística e, por último, as conclusões. E onde entra então a estatística, já que foi tão falada? Ela lida com a coleta, a apresentação, a análise e o uso dos dados para tomar decisões, resolver problemas e planejar produtos e processos. Devido a muitos aspectos da prática de pesquisas científicas envolver o trabalho com dados, obviamente algum conhecimento de estatística é importante para qualquer pesquisador. Além disso, técnicas estatísticas podem ajudar muito no planejamento de novos produtos e sistemas, melhorando os projetos existentes e planejando, desenvolvendo e melhorando as pesquisas futuras. Conceitos extremamente importantes. População é um conjunto de todos os valores que descrevem o comportamento de um fenômeno. Amostra é um subconjunto de elementos pertencentes a uma população. A informação recolhida para uma amostra é depois generalizada para toda a população. Nem sempre as amostras refletem a estrutura da população de onde foram retiradas ou são representativas dessas populações, podendo levar, nesses casos, às inferências erradas ou enviesamento dos resultados. A amostragem. Técnica de pesquisa na qual um sistema pré-estabelecido de amostras é considerado idôneo para representar o universo pesquisado com margem, digamos, em um erro aceitável. Método é um conjunto de meios dispostos convenientemente para se chegar ao fim que se deseja. Método experimental consiste em manter ou admitir hipoteticamente constantes todas as causas, os fatores, que controlam um determinado fenômeno, menos uma, e variar esta causa de modo que o pesquisador possa descobrir seus efeitos, caso existam. Método estatístico, diante da impossibilidade de manter as causas constantes, admite todas as causas presentes, variando-as, registrando essas variações e procurando determinar no resultado final que influências cabe a cada uma delas.
A estatística descritiva, que são as áreas da estatística, tem o objetivo de descrever e sumariar um conjunto de dados, compreende a coleta, a organização, o resumo e, em geral, a simplificação das informações que podem ser muito complexas, os resultados. As técnicas usadas comumente classificadas como gráficos descritivos, que são usados vários tipos de gráficos para sumarizar os dados, por exemplo, os histogramas. A descrição tabular, na qual se usam tabelas para sumarizar os dados, por exemplo, tabelas de frequências. E descrição paramétrica, na qual estima-se os valores de certos parâmetros, os quais assume que completam a descrição do conjunto dos dados. Por exemplo, a média. A probabilidade, ela é utilizada para analisar situações que envolvem o acaso. Probabilidade de frequência ou probabilidade aleatória é a representação de uma série de eventos futuros cuja ocorrência é definida por alguns fenômenos físicos aleatórios. Este fenômeno pode ser dividido em fenômenos físicos, que são previsíveis através da informação suficiente, fenômenos que são de forma essencial imprevisíveis. Um exemplo, para o tipo, digamos que é uma roleta, que é um exemplo para o segundo tipo, o decaimento radioativo. Quanto à probabilidade bayesiana, representa nossas incertezas sobre as proposições quando não se tem conhecimento completo das circunstâncias causativas. Tais proposições podem ser sobre eventos passados ou futuros. Exemplo de probabilidade epistemológica é designar uma probabilidade à proposição de que uma lei da física proposta seja verdadeira. Determinar o quão provável é um suspeito que cometeu um crime baseado nas provas, então, apresentadas. Quanto à inferência, ela é a coleta, a redução, a análise e interpretação de dados amostrais, com o objetivo de propor conclusões sobre uma população da qual os dados foram obtidos. A amostra foi, então, obtida. As conclusões devem sempre vir acompanhadas de medidas de precisão sobre a veracidade. Inferência frequentista ou clássica baseia-se na regularidade estatística das frequências relativas e sustenta que a probabilidade de um dado acontecimento pode ser medida observando a frequência relativa do mesmo acontecimento em uma sucessão numerosa de experiências idênticas e independentes. Exemplo, considera-se que ao lançar uma moeda 1000 vezes, observa-se que a face cara ocorre 650 vezes, ou seja, uma probabilidade estimada de 65%. Conclui-se daí que a moeda ela é irregular ou viciada. Então, nós temos a modelagem do fenômeno em estudo, que é a caracterização da população, a formulação de novas hipóteses, conclusões sobre as características específicas do fenômeno de estudo. Após a modelagem do fenômeno em estudo, nós temos então a obtenção das amostras e o levantamento de informações na amostra. Como então, finalmente, escrever um projeto de pesquisa? Para se escrever um projeto de pesquisa, existem uma série de etapas, dentre elas a escolha do tema, a formulação do problema. Uma vez isso determinado, nós vamos então para a introdução, a revisão de literatura, a justificativa, objetivos, metodologias, cronograma e referências. Nessa etapa, você deverá responder a seguinte pergunta: o que é que eu pretendo abordar? O tema é um aspecto ou uma área de interesse de um assunto que se deseja provar
ou então desenvolver. Escolher um tema significa eleger uma parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites ou restrições para um desenvolvimento de pesquisa pretendida. A definição do tema pode surgir com base na sua observação do cotidiano, na sua vida profissional, em programas de pesquisa, em contato e relacionamento com especialistas, no feedback de pesquisas já então realizadas e em estudos da literatura especializada. Você deverá levar em conta, para a escolha do tema, sua atualidade e relevância, seu conhecimento a respeito, sua preferência e sua aptidão pessoal para lidar com o tema escolhido. Ou seja, tem que se ter uma certa, digamos, afinidade. Definido isso, você irá levantar e analisar a literatura já publicada sobre o tema. A formulação do problema. Nessa etapa, você irá refletir sobre o problema que pretende resolver na pesquisa. Se é realmente um problema e se vale a pena tentar encontrar uma solução para ele. A resposta à pesquisa científica depende da formulação adequada do problema. Isso porque o objetivo é buscar a sua solução. De fato, buscar a sua solução. Na introdução, dá uma ideia geral ao leitor do que se trata um projeto de pesquisa em questão. Eu, particularmente, até coloquei aqui, deixar para escrever por último. Primeiro você vai lançar a sua hipótese, depois você vai para o referencial teórico e, finalmente, quando todos os resultados estão obtidos de forma delineada estatisticamente, você então vai para a introdução. Porque nela vai conter um trecho da conclusão do seu trabalho. Por isso que eu sempre falo, deixa a introdução para escrever por último. Revisão de literatura. Nessa fase, você deverá responder as seguintes questões: quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já foram abordados? Quais as lacunas existentes na literatura? A revisão de literatura, ela é fundamental, porque fornecerá elementos para você evitar duplicação de pesquisa sobre o mesmo enfoque do tema. Fornecerá a definição de contornos mais precisos do problema a ser estudado. Justificativa. Nesta etapa, você irá refletir sobre o porquê da realização da pesquisa, procurando identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação aos outros temas. Pergunte a você mesmo, o tema é relevante e se é, por quê? Quais os pontos positivos que você percebe na abordagem proposta? Que vantagens e benefícios você pressupõe que a sua pesquisa irá proporcionar? A justificativa, ela deverá convencer quem for ler o projeto com relação à importância e à relevância da pesquisa proposta. Quanto aos objetivos, nessa etapa você pensará a respeito da sua intenção ao propor a pesquisa. Deverá sintetizar o que pretende alcançar com a pesquisa. Os objetivos devem estar coerentes com a justificativa e o problema proposto. O objetivo geral será a síntese do que se pretende alcançar. Quanto aos objetivos específicos, explicitarão os detalhes e serão um desdobramento do objetivo geral. Os enunciados dos objetivos devem começar com o verbo no infinitivo, e este verbo deve indicar uma ação passível de mensuração. Determinar estágio cognitivo de conhecimento, os verbos apontar, arrolar, definir, enunciar, inscrever, registrar, relatar, repetir, sublinhar e nomear. Determinar estágio cognitivo de compreensão, os verbos descrever, discutir, esclarecer, examinar, explicar, expressar, identificar, localizar, traduzir, transcrever. Determinar o estágio cognitivo de aplicação, os verbos aplicar, demonstrar, empregar, ilustrar, interpretar, inventariar, manipular, praticar, traçar e usar.
Determinar o estágio cognitivo de análise, os verbos analisar, classificar, comparar, constatar, criticar, debater, diferenciar, distinguir, examinar, provar, investigar, experimentar. Determinar o estágio cognitivo de síntese, os verbos articular, compor, constituir, coordenar, reunir, organizar e esquematizar. Determinar o estágio cognitivo de avaliação, os verbos apreciar, avaliar, eliminar, escolher, estimar, julgar, preferir, selecionar, validar e valorizar. Quanto à metodologia, são sujeitos da pesquisa, são coletas de dados, são as análises de dados. Conforme eu havia falado, os tipos de pesquisa, pesquisa bibliográfica, documental ou experimental, seja o caso do trabalho ao qual vocês vão desenvolver. Então, o que é pesquisa? O que é metodologia? O que é método? E daí? Pesquisa é uma indagação, uma inquirição, uma busca, uma investigação, um exame. Indagação ou busca minuciosa da realidade, informar-se a respeito de, buscar com diligência, indagar, inquirir e investigar. Exercício ou a prática da busca do conhecimento conduzido por meio do método científico escolhido. E o que é, então, o conhecimento científico? É o conhecimento racional, sistemático, exato e verificável da realidade. Baseia-se na metodologia científica, produtível e determinista. Ciência, novamente, é um tipo especial de conhecimento caracterizado por buscar saídas inteligentes a problemas cuja solução não existe no repertório definido, disponível. A pesquisa científica é um processo através do qual a ciência busca dar resposta aos problemas que lhe apresentam. Investigação sistemática de determinado assunto que visa obter mais informações ou novas informações sobre um problema específico e bem definido. Pesquisa científica é um processo de produção do conhecimento que tem como metas principais gerar novo conhecimento e ou corroborar ou refutar algum conhecimento já pré-existente. A atividade voltada para a solução de problema através do emprego da metodologia científica. É importante distinguir metodologia de método. A metodologia é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento e de uma maneira sistemática. Método é um conjunto de técnicas e instrumentos utilizados para um determinado fim. A metodologia da pesquisa, ela consiste em quê? Sempre batendo nessa tecla, para finalmente nós termos um projeto de pesquisa. A escolha do tema, a formulação do problema, as hipóteses, objetivos, então questões, plano de coleta de dados, plano de análise de dados, que é onde entra a estatística que nós falamos agora anteriormente, o cronograma. E o método em pesquisa, escolha de procedimento para descrição e explicação de fenômenos. Finalmente, nós vamos ter o problema, nós vamos escolher o método para resolver esse problema e, finalmente, vamos obter a resposta. As etapas para uma pesquisa atingir os objetivos científicos é o descobrimento do problema ou a lacuna do conhecimento, como foi dito anteriormente, colocação do problema com precisão, em termos mensuráveis ou relocação de um velho problema, procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes para a solução do problema.
solução do problema com auxílio de métodos definidos, criação de novos instrumentos, hipóteses ou teorias, obtenção da solução do problema. As etapas, ainda continuando, é a investigação das consequências da solução obtida, prova da solução, confronto com as teorias e as evidências existentes, correção das hipóteses / teoria. Finalmente, nós vamos ter, então, a metodologia, que é todo esse aparato, o problema, que é o objeto da pesquisa, objetivos, qual o aspecto do problema pretende então ser respondido, hipótese, o que é que o pesquisador pensa ser, então, a resposta, método, como a pesquisa será, então, desenvolvida, o resultado, o que a pesquisa indica, e divulgação, como difundir aquele conhecimento. A investigação, definir o assunto, tema, realizar o levantamento bibliográfico, formular o problema, refletir sobre as hipóteses e variáveis, justificar a importância da pesquisa, que é importantíssima, é primordial, estabelecer os objetivos e construir o referencial teórico. Quanto à comunicação, elaborar a estrutura geral do pré-projeto de pesquisa, redigir cada item da investigação, elaborar a estrutura geral, então, da monografia, do TCC, da dissertação, etc. E por onde começar? Identificar as principais características de um problema de pesquisa. É importantíssimo saber se a resposta já existe para a sua hipótese, se já existe, ela satisfaz sua dúvida, a resposta se ela está completa, se existe algum detalhe que não foi abordado nos outros estudos, que você vem então culminar com o que tem já feito, digamos assim, o que já foi então realizado. Levar em consideração o rigor científico, de fato levar realmente em consideração. A integridade da pesquisa deve ser um valor absoluto, tanto para os pesquisadores individuais, como para as instituições envolvidas com essas atividades. São os princípios gerais: honestidade, confiabilidade, objetividade, imparcialidade, cuidado, respeito, veracidade e, por último, responsabilidade.